Salve, salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando aqui é Fernando Calhau, e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o nosso parceiro Sérgio. Dá um salve, Sérgio. Boa noite, galera. Tô aqui mais uma vez, novamente, de novo. Só que nada de pleonasmo, que é isso. Só que dessa vez para falar da minha área, né? Então eu vou já dar um adianto aqui, um spoiler. A gente falar sobre um pouco de TI. Não vamos abranger todas as áreas, porque eu não trabalho com todas as áreas. Eu trabalho com a área de desenvolvimento. Então, minhas respostas vão ser tendenciosas para esse lado. Desenvolvimento de software, front-end, back-end. Não todos os tipos de front-end, não todos os tipos de back-end. Porém, como eu disse, vai ser tendencioso para o que eu trabalho. Então, já começa aí falando qual foi a sua formação, qual foi o curso que você escolheu. Diga aí como é a sua formação. Então, a minha formação, ela foi em engenharia de software, e ela foi finalizada no final de 2020, né? Não está muito longe, está meio recente, né? Sim. E eu vou dar mais uma abrangida aqui. Eu comecei a gostar desse curso e eu escolhi ele porque eu, desde pequeno, desde sempre, utilizava muito computador, sendo para jogos ou para qualquer outro tipo de coisa, e eu meio que virei o ponto de referência de dúvida da minha própria família. Geralmente, todas as famílias fazem isso, tá? Independente do seu curso ou não. Você vai ser a pessoa que vai resolver aquele problema. Vai resolver as coisas. Vai imprimir, consertar a impressora, vai ser você. Formate aqui. Independente do seu curso, mas eu, ao certo ponto, gosto e gostei de fazer isso. Às vezes incomoda, é chato, mas na grande maioria das vezes eu não me sinto obrigado a fazer esse tipo de coisa. E eu comecei desenvolvendo scripts, formas de automação de jogos, no geral. Então, eu não queria ficar 3 horas fazendo a mesma coisa no computador, e aí eu fazia uma forma dele ficar se mexendo, ou jogando, ou clicando, ou fazendo qualquer coisa do tipo que ele faça, para mim, no meu lugar. Você já fazia antes de entrar? Isso, antes de entrar na universidade. Isso não necessariamente utilizava linguagem de programação, tá? Então, não necessariamente tem muita relação com a faculdade. Às vezes eu usava macro recorder, que é você clica no lugarzinho X, no lugarzinho Y, e dá o play, o negócio vai lá e clica. Então, não eram coisas mirabolantes que eu fazia antes, mas eu já tinha algum contato. Então, basicamente, sua escolha de curso foi natural. Mas especificamente o que te levou a cursar engenharia de software e não, por exemplo, ciência da computação ou engenharia da computação? Eu diria que minha escolha foi mais, sei lá, não sei se a palavra seria natural ou orgânica, mas enfim, eu escolhi e no final das contas deu certo, então eu não precisei trocar e é uma parada que eu gostei muito, porque várias pessoas que eu conheço entrou em um curso, viu que não era aquilo, trocou. Esse não foi o meu caso, eu meio que acertei na primeira escolha, mas whatever. E eu escolhi a engenharia de software porque quando eu estava pesquisando sobre os cursos, eu percebi que tinham outras partes que não eram do meu interesse muito. Engenharia da computação, ela mexe um pouco com a parte do hardware, ela mexe um pouco com as partes físicas do computador. Isso eu gosto, mas até certo ponto não é do meu interesse, entende? Ciência da computação, ela é mais voltada para a área de pesquisadores relacionados à tecnologia, então, o cara vai pesquisar uma nova forma de se fazer um aplicativo mobile. É um cientista da computação que vai trabalhar nessa área. Então, sua área seria um pouco mais de aplicação. Isso, digamos. E a engenharia de software, ela trabalha mais com o desenvolvimento em específico do software. Então, sei lá, um Word da vida é o engenheiro de software que trabalha. Apesar de ele ter algumas integrações com coisas físicas, tipo impressora e etc., mas a maior parte dele é feita via software. Então, essa é a parte que mais me interessa. E durante o seu período de formação, conte pra gente como é que foi, você teve dificuldade em algumas matérias, você tinha facilidade em outras, conte pra gente aí. Mesmo eu tendo escolhido o curso que eu já fazia antes, toda e qualquer pessoa vai sentir dificuldade, então eu senti um pouco de dificuldade. Teve matérias que eu tirei 0,5, né? Quem escutar e for da minha faculdade vai saber muito bem. Foi meio que um divisor de águas na faculdade, em que, quem conseguiu passar nessa matéria, e no final das contas eu tirei 0,5, mas eu passei no final, tá? Quem conseguiu passar nessa matéria seguiu até o final do curso, mas, quem perdeu e não conseguiu se recuperar
95% da sala tirou 0,5. Quem não conseguiu recuperar esse 0,5 regrediu um pouco, não necessariamente saiu do curso ou desistiu, uma parte sim, só que a outra, ela precisou desse tombo para poder estudar um pouco mais, entende? Que a galera estava levando muito, sei lá, com a barriga, né? empurrando com a barriga, e aí, tipo, depois desse tombo muito grande, todo mundo abriu os olhos. Alguns abriram os olhos mais cedo, porque eu não fui o único que passei, outros abriram os olhos um pouco depois, mas todo mundo foi o Qual é o nome suficiente para dessa decidir. matéria? Tô curioso agora. A matéria foi a estrutura de dados. Então vou anotar aqui já, né? Porque o negócio é tenso. Foi o grande divisor de águas, porque ela existia com outras matérias difíceis no semestre, porém essa foi a mais complicada de todas, porque quando eu entrei na faculdade, essa matéria era feita no papel. Então, não tinha ajuda de IDE, não tinha ajuda de nada. Então, ou você tinha na cabeça e escrevia, ou você não sabia, entendeu? Se tinha na cabeça, escrevia, porque não tinha jeito. Exato. Era até pior do que, sei lá, um cálculo matemático, porque um cálculo matemático, querendo ou não, uma coisa faz sentido com a outra. E se você não gravar especificamente o que você está escrevendo no papel, ele não vai funcionar. Exatamente, ele não vai funcionar. E aí, tipo, se eu não compilasse, que é quando o computador interpreta aquilo que você escreveu, era 0. 0,5, na verdade, não era 0. 0,5. Assinou o nome aqui e mudar. 0,5. Não era nem por isso, é porque, tipo, na faculdade ele tinha um conceito de prova final, e aí só fazia a prova final da unidade quem tirasse acima de 0,5, ou 0,5, entendeu? Quem tirasse 0 direto, aí... Até sendo bonzinho ele, né? Ele dava uma ajuda pra falar, ó, estude e tente de novo. Você se fudeu, pode até mas conseguir. Pelo menos você pode conseguir, sim. Você vai ter outra chance, exatamente. Já no meu caso, teve matéria lá que eu tirei 0 cravadão mesmo. Sem dó nem piedade. Foi microcontroladores, entendi nada daquela matéria. Sei nem como eu passei de novo depois. Mas passou, isso que importa. Passei, isso que importa. E aquela matéria que você deitou nela, deitou e rolou, qual foi? Que foi muito fácil? Isso. Deixa eu ver. Teve algumas matérias que eu achei fáceis, eu não diria que eu deitei e rolei, mas que eu achei fácil. Uma delas foi a primeira matéria de todas, que era algoritmos, e nessa matéria, tipo, não é que eu deitei e rolei, mas que ela não era de uma dificuldade extrema, entende? Dentro do curso teve outras matérias que eu chorei bastante, não tirei 0,5, mas me quebrei muito, só que essa foi uma inicial que não foi tão complicada. E como o meu curso também tem matérias de gestão, não somente prática de TI, então a maior parte, eu não diria que foi fácil, mas a maior parte das matérias de gestões eram menos complicadas do que as práticas. Já vamos quebrando o tabu aqui, porque você contou pra gente que você desde cedo já mexia com computador, tinha uma certa facilidade com isso, e não significa que você não tomou seus tombos na universidade, né? Porque a gente tem gente que acha que vou fazer o que eu gosto, mas não é assim não. Quando você entra lá, o bicho pega. Não, eu faço o que eu gosto, mas não necessariamente eu sei tudo da minha área, né? Então, quando eu entrei lá, eu descobri que eu realmente não sabia tudo da minha área. E aí, teve matérias que foi fácil, teve matérias que foi difícil, teve matérias que foi impossível, mas ainda assim eu passei. Então, teve de todos os tipos. E uma coisa que eu era muito ruim, ainda sou, é em escrever. Então, eu sou muito ruim em escrita e as matérias de gestão pediam muito a escrita. Então, aí tá um ponto crucial de que eu passei mal, porque eu não sabia escrever direito. E aí, o professor sentava-lhe a cacetada quando eu errava alguma coisa na escrita em português. Então, é isso. Foi um dos principais pontos que eu sofri. Se alguma das professoras, ou professor de português ou redação ouvir esse podcast aí, vamos passar mal com você, viu? Nada, meu nome é Fernando Calhau, viu, galera? É isso. Ok, rapaz. Mas, vem cá, você falou que seu curso tem matéria de gestão e tem as matérias de programação. Então, podemos dizer que ele é uma parte teórico e outra parte é prática? Ou ele tem mais prática ou mais teórico? Ele é bem mesclado, mas até eles são 8 semestres, e tipo, até o quinto, sexto semestre você acha matérias práticas, daí em diante não tem mais.
E a maior parte das matérias para o final do curso, que são, entre aspas, práticas, elas não são para avaliar o seu código, e sim para avaliar a proeficiência do seu código, tipo, o quão rápido ele é, o quão limpo ele é, quão enxuto ele consegue ser. Limpo e enxuto tem um pouco de diferença, mas enfim. Então, tipo, eles não avaliam a sua escrita do código em si, porque eles acreditam que quando você chegou no final do curso, você sabe escrever código. Todo mundo sabe escrever Obviamente. código. Exatamente. Você chegou até ali, você sabe escrever Você código. sabe alguma coisa, pelo menos. Pode não ser da melhor maneira, mas você sabe escrever código. E aí eles começaram a avaliar a qualidade da sua escrita de código, que foi isso que mais aconteceu do meio pro final do curso. Você saía bem, né, nessa parte? Na qualidade da escrita? Sim. Cara, eu diria que mais ou menos. Então. Né? Eu sabia o que eu estava escrevendo, eu tentava sempre fazer da melhor forma que eu estava escrevendo, e tipo, eu tirava notas boas, mas tecnologia é aquela, sempre existe uma melhor forma de ser feita alguma coisa. Sim. Sempre existe N formas de se fazer a mesma coisa. Então, a que o professor acredita que possa ser a melhor, pode não ser atualmente a melhor. A que eu acredito que seja, pode não ser a melhor de todas. Então, existe um leque de opções que fazem a mesma coisa. Você vai escolher uma delas. E tem que torcer para essa ser a melhor, ou então seguir alguns fundamentos para essa ser a melhor. Tem um livro muito famoso, que quem é de TI já deve ter lido, é o Clean Code. Então, tem alguns fundamentos lá que ele te diz como escrever um código bonito, um código limpo, entendeu? Beleza de um código. É isso. Quase poderia ser o nome do livro, né? Beleza de um código. O nome de uma matéria. A matéria de que você disse que passou mal. Foi mais pro início do curso ou mais pro final? Ou foi ali intermediário? Teve teve uma que eu passei mal, que foi mais no início do curso, que foi estrutura de dados, que vou levar ela pra vida aí, né? Que tomei essa cacetada. Não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. E teve uma outra pro final do curso que, tipo, eu não entendi muito bem como funciona, por N motivos, mas eu gosto muito do assunto, que é a complexidade do código, como medir a complexidade do seu código. Por exemplo, eu vou falar agora um pouco de TI, tá? Se você faz um for dentro de um for é uma estrutura de repetição. Se você faz um for dentro de um for, esse é o pior caso do grau de complexidade do seu código. Agora, se você faz um if dentro de um for, ele está mediano, ela tem um grau de complexidade mediano. Isso dependendo da sua solução, tá? E se você fizer apenas um for, a sua complexidade ela está ok. Não está melhor, mas ela está ok. Não sei especificamente, eu não entendo direito, mas eu peguei algumas matérias de programação e, em específico, microcontroladores. Eu fiz um programa e que era para fazer uma contagem de 1 até 99 e de 99 ia descendo de 2 em 2. Aí eu usei vários ifs. Aí o professor falou que a solução do problema estava muito grande, que tinha que fazer o problema muito mais prático. É isso, é aquele ponto do leque. É aquele ponto do leque. Você pode fazer de N formas. Você escolheu a pior. Beleza. Ele tá funcionando, tá fazendo o que foi pedido, mas não é a melhor forma de fazer aquilo, entendeu? Pode ser mais rápido, pode ser, além de mais rápido, mais fácil de ser entendível por outra pessoa. E existem N formas de você medir isso, entendeu? Só um outro ponto, voltando um pouco, teve uma outra matéria que eu me senti mediano, não foi nem muito bem e nem muito mal, que é teste e qualidade de software. Isso existe, muitos programadores não gostam, mas existe e o seu código e o seu software ele tem que ser testado, porque essa medida de grau de complexidade é importante para o desenvolvedor e para a sua aplicação. Só que para o cliente o que importa é estar funcionando. Se você é o usuário final da aplicação e o código tá lindo e maravilhoso, mas não funciona porque você quer, para que aquilo serve? Entendeu? Então, é uma das medidas mais importantes do trabalho de um desenvolvedor, é quando o software em si, ele é lançado e ele é útil para alguma coisa. Porque você fazer código e ele não serve para nada, não adianta de nada. Você só perdeu tempo. Uma solução besta, né? Okay. A solução uma solução de um problema que você nem resolveu. Né? Exatamente. Problema. Sobre a escolha que você fez de engenharia de software,
Como anda as universidades aqui, a oferta de curso nas universidades aqui em Salvador? Como a gente está falando aqui em Salvador, Em então, Salvador, como anda por Em aqui? Salvador, graduação só existe em uma faculdade, porém pós-graduação existem, eu acho que mais duas. Como eu fiz graduação, eu fiz nessa uma única que existe. Não vou citar o nome da faculdade, porque eu também não vou fazer divulgação. Sim, sim. Patrocina nós que a gente divulga, tá ligado? Após o período de formação, a gente tem meio que um choque quando vai para o mercado de trabalho. Então, como foi esse período de saída da universidade para ingressar no mercado de trabalho? Nesse ponto, eu diria que você não tem nenhuma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, porém, eu não diria nenhuma. Eu não tive nenhuma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Tenho colegas que tiveram alguma dificuldade, mas eu não tive, porque antes mesmo de sair da faculdade, eu já estagiava, e antes mesmo de sair, eu já estava trabalhando no mercado de trabalho. Então, teve um momento ali, eu acho que no quinto, sexto semestre, eu já estava trabalhando enquanto eu estava na faculdade, então faltava o quê? 1 ano e meio, 2 anos ainda para terminar, eu já estava trabalhando, e eu acho que no quarto ou quinto semestre, eu já estava estagiando. Eu comecei com um estágio informal, que eu comecei no segundo semestre, que não tinha nada vinculado, então eu comecei com esse estágio informal, que me ajudou bastante, e logo depois desse estágio informal, eu achei um estágio formal, que eu fiz por uns 4 meses, e logo após isso eu comecei a trabalhar. Então, a entrada e o ingresso no mercado de trabalho não foi difícil, porém, o que é difícil é que o mercado de Salvador, ele remunera pouco. Ele remunera muito abaixo do que o mercado de São Paulo e do que o mercado internacional. Então, Salvador ainda consegue reter alguns profissionais, só que retém poucos. Os bons profissionais, eles saem para receber um pouco Sai. mais. Existem algumas empresas que pagam o valor desejável aqui em Salvador, porém não são muitas, entende? Sim, qual é mais ou menos o piso da sua área? Não existe piso nem teto para a área de Sim. TI. Então, você pode receber de 1.000, 2.000 a 20, 30 mil. Então, não existe piso nem teto. Então, porém, a empresa não vai lhe dar 30, 40 mil se você for uma pessoa que saiu da faculdade agora, né? Saiu Não faz muito agora, sentido. não faz sentido. Não é assim que funciona, né? Até porque dinheiro não dá em árvore. Mas existem profissionais que recebem em dólar, existe a conversão da moeda e aí acabam ganhando muito. Então, tipo, acima de 50, acima de 60, alguns ganham até mais que um juiz e etc. Mas isso depende da pessoa. Não é todo mundo que vai entrar no TI, começar a trabalhar e sair ganhando 70 mil. Não é assim que funciona, entendeu? E a média salarial, ela se baseia com base no seu nível. Porque você pode ser júnior, pleno e sênior. Aí depois pode ser especialista, não necessariamente nessa ordem, mas você pode ser um cargo de gestão também, que ganha razoavelmente bem. Então, existem vários tipos de casos e o que te remunera bem ou não é a empresa, e não o seu cargo em si, entende? Entendi. Atualmente você está trabalhando em que área? Atualmente eu trabalho como desenvolvedor full stack, o desenvolvedor que atua tanto no back-end da aplicação quanto no front-end. Então, vou explicar de uma forma mais clara. Back-end da aplicação é aquele cara que está lá, sei lá, no filme do Charlie Chaplin, é aquele cara que está lá apertando parafuso, e o front-end é o cara que sai para falar bem da empresa. Então, tipo, um é o rosto do negócio e o outro é a forma funcional do negócio. Então, a minha forma de atuação, eu consigo atuar nas duas áreas. Então, por isso que eu me chamo de full stack. Existem pessoas que são somente back-end, que é a pessoa que vai ficar ali apertando parafuso, e existe a pessoa que é somente front-end, que é a pessoa que vai vender o rosto do produto. Não necessariamente uma área se subordina à outra. Os dois, eles andam geralmente em par. Depende muito da empresa. Tem empresa que ela trabalha somente com serviços, então empresas de serviços, elas geralmente têm mais engenheiros, desenvolvedores, back-end do que front-end. Tem algum front-end, mas como ela não gera muita tela, muito contato com o usuário final, ela não precisa muito de front-end, entende? Tipo, não sei se você conhece, mas a Netflix, ela fornece um serviço de streaming, que acho que 90% dos streaming atual utiliza. Então, tipo, ela nessa área fornece um serviço para outros streamings. Então, nessa área somente atuam back-ends. E aí, quando outras empresas consomem esse serviço da Netflix, eles integram e utilizam-se de front-ends e até mesmo outros back-ends para poder tratar do restante do seu negócio. E além disso, a Netflix tem o seu streaming e etc. Então, eles têm uma mescla entre back-end e front-end, entende? Só que eles possuem serviços que são somente back-end, são serviços consumidos por outras aplicações. Entendi. Como a gente
está vivendo um período de pandemia, você passou para o home office ou trabalhava presencialmente? Anteriormente eu trabalhava presencialmente, porém ao iniciar a pandemia, a empresa que eu estava, ela mudou para o formato home office, e eu mudei de empresa. E a empresa que eu estou atualmente, ela é 100% home office. Então, mesmo com o final da pandemia, eu não precisarei voltar para o escritório. O escritório agora é na minha casa. Escritório é sua casa. E como está sendo essa Isso, experiência? Sim. então, eu ia falar isso agora. Isso tem É. suas vantagens e desvantagens, tá ligado? A depender da empresa, como muitas estão sendo obrigadas a virar home office, o seu escritório sem sua casa acaba se tornando uma escravidão, em que você dorme, levanta e já está trabalhando, entendeu? E não é bem isso. O conceito do home office é você trabalhar no seu tempo livre. Então, você pode trabalhar 3 horas da tarde para 4, trabalhar de 10 às 9 do outro dia. Esse é o conceito do trabalho home office, é você trabalhar em casa no tempo que for melhor para você. Então, tem algumas empresas que estão trabalhando no formato escravo office, que aí você e você entra oito, Gostei desse oito, termo. você tem um horário fixo e aí você entra e sai, etc. Tem horário para comer, horário para dormir. É como se você estivesse na empresa presencial, só que estando em sua casa. É basicamente isso. Eu não diria que o formato escravo office ou o formato home office um é melhor que o outro ou não, mas isso depende do grau de maturidade da empresa. E também se a empresa tem essa possibilidade do horário 100% flexível, que é você trabalhar de noite sem ter problema, como compensar o horário, entendeu? Sim, Isso aí sim. tudo depende da empresa. Como a maioria das empresas foi obrigada meio que a migrar para o modelo home office, as que puderam migrar para esse modelo, então houve muita inexperiência, né? Que era um negócio novo, então a migração para esse meio acabou gerando esse meio que conflito. Eu acho que nenhuma empresa de TI não teve só sofreu alguma dor para mudar para o home office, porque o que você fazer no escritório você vai fazer em sua casa. Só mudou mesmo, não mudou nada, só que a empresa vai parar de pagar aluguel do lugar lá onde ela estava, entendeu? Então, tipo, para eles é até vantagem, porque eles não vão pagar a conta de água, não vão pagar a conta de luz do escritório, e você que vai pagar A empresa não essas dá ajuda contas de em sua custo. casa. Depende. Ela não é obrigada a dar ajuda de custo, porém as duas que eu trabalhei, elas dão ajuda de custo. Dá ajuda de Então, custo. não é obrigatório, mas as que eu trabalhei dão. Não entendi. É interessante, porque aqui mesmo, eu trabalho mesmo, não é de TI, mas não dá ajuda de custo, né? Talvez devesse dar, né? Mas como não é obrigatório. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre as outras áreas de TI que existem. Eu sou full stack, eu já falei um pouco sobre front-end e back-end, porém existem outras áreas, que é o mobile front-end, que é o cara que vai trabalhar com mobile, ele vai fazer somente as telas do mobile. O front-end em si, ele pode ser tanto mobile quanto web, mas o front-end em si, ele pode ser somente web ou somente mobile. Existe também outra profissão que se chama DBA, que é o cara que trabalha com um banco de dados. São raros as empresas que utilizam-se de DBA, geralmente eles pegam o desenvolvedor e mandam tomar conta do banco. Mas empresas grandes e sérias, elas utilizam-se de um DBA Utiliza. porque se der merda, ela tem que culpar alguém. E Então tem que ser existem também. específico da área para ela ocupar. Exatamente, exatamente. E tem também as pessoas que são responsáveis pelos deploy. Deploy é quando você coloca a aplicação para rodar em produção ou em outros tipos de ambientes, que é em contato com o usuário final ou o usuário que vai testar essa aplicação. Existe a profissão do teste, que eu estou falando agora. Existe também as profissões de gestão, que geralmente elas não são muito relacionadas à empresa de TI, mas se você tem uma equipe e trabalha no modelo Scrum, que é um modelo é um modelo não só de desenvolvimento, mas é um modelo de, como é que eu posso dizer? É um ciclo de vida de desenvolvimento de alguma coisa. Você pode usar o Scrum para você estudar, você pode usar o Scrum para beber água, para comer, você pode usar o Scrum para tudo. Porém, eu vi mais ele sendo utilizado para a área de TI. Então, você precisa de uma pessoa para controlar que o processo do Scrum está sendo bem feito na sua equipe. Você pode trabalhar com modelos equipes, tem uns modelos mais novos que estão surgindo, que é de squad, que aí equipe pode ser até 7, 8, independente do número de pessoas. Squad, eles geralmente fazem 4 ou 5 no máximo, ou coordenador, gerente, mas aí eles já não são tão relacionados à área de TI, englobam mais outras áreas também, só que também são importantes falar, né, que eles sempre vão estar ali presente, a depender da empresa, eles vão controlar as pessoas da área de TI, ou se for uma empresa que vende um produto, eles vão controlar tanto as pessoas da área de TI quanto o seu produto.
Na área de, por exemplo, de redes, necessariamente tem que ser da área de TI? Não necessariamente, porém algumas empresas utilizam porque geralmente eles contratam serviço de redes, né? Então, por exemplo, se você contrata serviço da Oi, o cara vai lá consertar a sua rede, ele vai lá é, montar a sua rede, então sua rede já vai estar, entre aspas, pronta. Aí o usuário pode ser desenvolvedor, pode ser cliente, o usuário só vai conectar na rede e já está funcionando, entende? Então, tipo, a área de redes ela estaria mais voltada para empresas de telecomunicações. Ah, Não necessariamente, não necessariamente ele é dispensável para a área de desenvolvimento, mas eu vi mais empresas utilizando serviços terceirizados de telecomunicações. Telecomunicações, né? É porque minha graduação em engenharia elétrica, eu pego uma parte de telecomunicações, peguei uma parte de rede também. Redes, eu pensei que eu ia gostar, mas eu gostei não. É muito É protocolo, porque porra, eu eu achei também tive um chato. contato, eu também tive um contato com redes, mas é porque, tipo assim, é algo específico, é mais para você conhecer, não é para você trabalhar com aquilo, entende? Sim, Tipo, você sim. precisa saber como funciona o range de um IP, você precisa saber como funciona o protocolo TCP, UDP, entendeu? Você precisa saber como funciona, mas não que você vá atuar com aquilo, entendeu? Talvez seja a ideia da minha também, tem que É conhecer. isso. É porque ela não é voltada para telecomunicação, porque a elétrica são três grandes áreas, né? Telecomunicação, eletrotécnica e automação. A automação ficou tão grande que se tornou uma outra engenharia. Sim. E telecomunicações também cresceu demais, que se tornou outra engenharia também. Aí tem algumas universidades que oferecem engenharia elétrica e em telecomunicações. Aí oferece engenharia elétrica em eletrotécnica. E automação ganhou um nome, né? A engenharia de automação industrial. Aí ganhou outro nome também. Mas Sim. são as três grandes áreas. E eu peguei algumas coisinhas dela, mas o foco do meu curso é eletrotécnica. Mas chegou a pegar redes também. Eu achei chatíssimo. Muito protocolo, muita coisa de teoria. Eu gosto mais de cálculo. Aí não tinha cálculo, aí ficou chato. É, assim, uma coisinha. A área de TI é considerada área de exatas também? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu não diria que seria área de exatas, apesar de ter muito cálculo envolvido, mas sei lá, eu criaria um novo modelo. Não seria mais exatas e humanas, eu criaria tecnológicos, tá ligado? Porque mescla as Sim. duas coisas. Você tem que saber um pouco de humanas, você tem que saber um pouco de cálculo, então Tem é uma algumas mescla dos dois, universidades que já separou já. tem uma Essa mescla área. dos dois, então não dá pra dizer se é exatas ou se é humanas. É porque ela sai ali da matemática e cria um campo gigante. É isso. Por É um campo exemplo, gigante. engenheiro da computação, ele pega até cálculo 3, cálculo diferencial, e tem Sim, várias outras coisas. Já o meu curso eu só peguei cálculo 1, porque é limites, importante saber derivadas, alguma coisa de integral. cálculo. Então é importante saber alguma coisa de cálculo, mas não é tão importante, entendeu? Então eu diria que seria mais uma área ali no meio, tecnológicos, eu diria. Mas vai resultar o que isso aí? Nada. Nada. Então, aonde tiver, tô, Aonde tá ligado? tiver, tá de boa. Ah, não vai resultar em nada, não vai mudar em nada, então onde tiver, teve. É isso. Teve. Então, galera, esse aí foi nosso bate-papo. Foi curtinho sobre a profissão de TI. A gente está criando um novo quadro aqui para o podcast, que é área de tecnologia. Né? A gente lançou o primeiro com Alexa, explicando sobre. O nome do podcast é Alexa, mas foi explicando especificamente sobre automação residencial. E esse é o segundo episódio da gente sobre área de tecnologia. E a gente resolveu conversar um pouco sobre a profissão de TI, que a maioria das pessoas, ou grande parte do público, tem um pouco de desconhecimento, né? Sabe só mexer no computador, no celular, porque está no dia a dia da gente, né? Mas o perfil desse profissional, a área que ele atua, as pessoas não desconhecem. E Sérgio já faz parte do podcast da gente, tem essa formação, e a gente resolveu se juntar para bater esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Sérgio, você curtiu? Curti muito, apesar da gente ter falado só da pontinha do iceberg de TI, né? Mas já deu para dar uma visão geral. E é isso. Eu só tenho a agradecer aí.
boa noite para todos, ou bom dia, ou boa tarde, como sempre, independente do horário que você assistir. Tenha uma excelente continuação do seu dia, seja de noite, de dia ou de manhã, né? Ou de Uma boa madrugada, noite ou aí e qualquer horário. até a próxima viagem. Até a próxima.